Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pastor Carlos Júnior, obrigado pela sua companhia. Estamos aqui no nosso canal Querol Barra do Jucu. Obrigado. Você que já é inscrito, um beijo. Você que vai se inscrever, um beijo. Você vai dar o seu like, se você gostar, claro. Você vai indicar o canal para outras pessoas. Você vai escrever os seus comentários, fazer sua pergunta. Muito obrigado pela sua companhia. Você faz deste canal algo relevante aqui na plataforma do YouTube. Um grande beijo para vocês. Bom, você me aperta sem me abraçar. Você faz a pergunta, eu tento responder à luz da palavra de Deus, ok? Foram várias perguntas enviadas, né, no caso, para a gente poder responder, e muito bacana porque é uma via de mão dupla. Você manda a pergunta para eu estudar mais, né, para eu não me acomodar, e você espero que seja sanado as suas dúvidas concernentes à palavra do Senhor. Tá bom? Agora, várias perguntas que chegam, né? E uma delas é que o Palmeiras tem um Mundial. Não, o Palmeiras não tem Mundial, tá bom? O Palmeiras não tem Mundial, tá certo? Então, vamos lá. Agora, falando sério, vamos às perguntas. E a primeira pergunta é do nosso querido irmão Mauro. Pastor Mauro Lima. Um beijo para você, pastor, e toda a sua família. Ele diz assim: os gigantes são descendentes dos anjos com as filhas dos homens ou não? Boa pergunta, pastor Mauro. Uma das maiores dúvidas a respeito da palavra de Deus. É um mistério, né? E essa sua dúvida está em Gênesis capítulo 6, a partir do verso 1, que diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo haviam gigantes na terra, e também Deus, e depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Muito bem, essa é uma das maiores dúvidas, como a gente já falou para vocês, né? E existem algumas explicações, existem algumas teorias. A primeira teoria é que os filhos de Deus aqui, Barra Elohim, está falando a respeito da geração de Sete, ok? E as filhas dos homens está falando a respeito da geração de Caim, tá? Porque está aqui logo no primórdio, né, da história da humanidade. Por que eles são filhos de Deus? Porque, no caso, Sete é a genealogia de Jesus, tá certo? E, no caso, Caim é uma genealogia satânica, podemos assim dizer. Bom, aí há um relacionamento híbrido, há um relacionamento dessas raças, digamos assim, que são as mesmas, né, provenientes, no caso, de Adão. E aí aconteceu toda essa situação, inclusive vindo o dilúvio. A segunda teoria está relacionado a alguns pastores que falam que os anjos, inclusive eles se baseiam no livro de Enoque, o livro de Enoque é um livro, tem até aqui, ó, o livro de Enoque, aqui, esse livro aqui, Apócrifos da Bíblia, tá certo? Volume 1 e tem o volume 2. Que vai falar, inclusive o livro de Enoque vai falar sobre, olha só, sobre os nomes dos 300 anjos que se rebelam no Monte Tabor, né? Tem até o nome do monte, que inclusive é o monte supostamente onde Jesus fez a transfiguração, e ali eles criam um plano para poder perverter a raça humana, fazendo então, né, um relacionamento sexual com as filhas dos homens. Bom, eu acho que essa segunda hipótese ela é muito complicada, porque anjo não tem sexo, né? Não existe a menor possibilidade de anjo ter sexo, porque anjo é um ser espiritual, assexuado, e não tem sêmen, não tem órgão masculino, etc, etc, etc. Bom, o que eu acredito que houve uma interferência satânica, sim. Acredito eu, e pode até ter acontecido isso, dos anjos caídos aqui no caso, porque isso é fato, está lá em Judas, está lá em Apocalipse, no caso, os anjos que estão no poço do abismo, né? O anjo do Senhor vem e abre o poço do abismo, que nem Satanás tem essa chave. E aí, observe que
Esses demônios, anjos caídos, eles incorporaram, porque nós sabemos que há incorporação, né? Há manifestações demoníacas. Eles incorporaram em homens, ok? E no caso é a genealogia de Sete, e ali eles perverteram a raça humana. Vocês vão observar que Deus, são dois versículos aqui chaves. O versículo de número 3. Então disse o Senhor, meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. No versículo 5 diz, viu que o Senhor a maldade do homem havia se multiplicado, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Aí foi necessário, então, promover a arca e o dilúvio. Quando Deus fala que o período da sua vida vai ser de 120 anos, não é que o homem viveria até 120 anos, não é isso. Nessa época, o homem vivia 800 anos, 900 anos, depois Abraão viveu 170, por aí vai. Teve gente que passou de 120 anos, né? Moisés viveu 120 anos. O que está acontecendo aqui é que o período de tempo, observe, o período de tempo seria de 120 anos até o dilúvio, aonde a humanidade seria destruída. Deus deu um prazo de 120 anos para o homem se converter e mudar dos seus maus caminhos. Só que aí no versículo 5 ele vê que não tinha como mais. Então ele procura na terra um homem íntegro, e esse caso é Noé, você já sabe da história, para construir a arca. Ok? Aí você vai ver o seguinte, lá no versículo de número 4 diz, ora, naquele tempo haviam gigantes na terra. Bom, esses gigantes aqui, gente, não é que está falando pessoas de 10 metros, 12 metros. Isso aí é misticismo, isso aí também é uma conversa meio estranha. O que acontecia na raça antediluviana é que eram pessoas, com certeza, dotadas de capacidades maiores e superiores à nossa. 100% de oxigênio, né? Tanto que os animais, até os próprios dinossauros também, muitos dinossauros, né, eram maiores. Então, a raça pré-diluviana, sem dúvida alguma, eram dotadas de um corpo mais avantajado. Agora, isso não quer dizer que eram gigantes de 12 metros, 10 metros, como a gente já vê muito por aí. Você pode ter certeza que não é isso. Está falando de pessoas com 3 metros, 2 metros e meio. O gigante Arvydas Sabonis, que jogou na Lituânia, jogador de basquete. Patrick Ewing, jogador do New York Knicks, né, do Dream Team. O jogador lá da China, né, acho que é o jogador mais alto que já passou aí, um jogador chinês, fabricado, né, dizem que foi fabricado em laboratório. Então você vai observar que são gigantes, 2,70 metros, 2,80 metros, 3 metros, são gigantes. Para um cara de 1,71 m como eu, ver um cara de 3 metros de altura, para mim é um gigante. Ok? E aqui está falando que eles eram renomes, tal, Nefaos. Nefaos quer dizer rebeldes. No original, aqui são pessoas rebeldes, pessoas com alta capacidade de conhecimento para aquela época, metalurgia, siderurgia. Tubal-Caim dominou o aço, né, o ferro, perdão, e o bronze. Ele fez metalurgia, criou a siderurgia, descobriram a música, cálculos matemáticos, dominaram o petróleo. Então tudo isso se tornou algo incontrolável, e a maldade do homem se tornou incontrolável, assim como vai acontecer no dia da volta de Jesus. É a mesma coisa que aconteceu e que vai acontecer na volta do Senhor Jesus. Tá bom? Então eu espero ter respondido a sua pergunta, pastor Mauro, e a dúvida de todas as pessoas. Acredito eu, quem fez o sexo ali com as mulheres foram os homens, mas acredito eu que foi uma influência satânica, com certeza. Grande beijo e mande aí, responda a sua dúvida, tá bom? Em nome de Jesus. Tchau, pessoal. Fique com Deus. Até a próxima. Você me aperta sem me abraçar. Dá o seu like. Tchau.